E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Medabots Card Game, um pouco sobre as regras do jogo e como jogar ele aqui no Untap. O Untap, para quem não conhece, é um site que permite jogar diversos jogos. Muitos card games conhecidos, ativos e até inativos estão aqui. Chaotic tá, por exemplo. As cartas de Medabots foram colocadas nesse site por mim e vamos mostrar como montar um deck desse jogo. Então, primeiro você vai selecionar um deck Custom CCG com um nome qualquer e para você encontrar as cartas de Medabots, você deve colocar esse código, dois pontinhos 7 MDB asterisco. E aí vão aparecer as 100 cartas de Medabots que estão aqui presentes num tap. E aí você pode adicionar elas ao seu deck da forma que você quiser. Adiciona automaticamente 4. Só que no Medabots você só pode ter 3 cartas com o mesmo nome e o seu limite mínimo de cartas no deck é 30. Não existe limite máximo, existe só o limite mínimo de 30 cartas. Então depois de você montar o seu deck e salvar, você pode criar um jogo. Vou apagar aqui esse deck e vou fazer uma partida com alguns dos decks que eu já fiz. Vou criar um novo jogo, uma partida solo, somente de demonstração. Muito bem, vou selecionar um deck qualquer. E é isso aí. Aqui estão as 30 cartas no meu deck. Eu já começo com 20 pontos, que seriam os 20 pontos de vida. No caso, hit points, que realmente existem nesse jogo. Com o botão direito do mouse eu diminuo ou aumento. Pode regular à vontade. Bom, primeiramente, você compra 7 cartas, é a sua mão inicial. Esse bot é meio que um espelho, ele tem as mesmas cartas que eu na mão e no campo. E muito bem, como se começa um turno no Medabots? Primeiro você deve colocar uma carta de Meda Fighter para ser a sua carta mestre. Então, por exemplo, eu vou selecionar o Claw, eu vou colocar ele no campo virado para baixo, e aí você deixa em um espaço no campo. Aqui no Untap não tem o campo certinho no formato de Medabots, mas dá para você organizar as cartas tranquilo. Você colocou sua carta mestre, somente uma carta mestre por vez, e aí em seguida você deve colocar 3 Medabots. Obrigatoriamente você tem que ter 3 Medabots no campo. Então, por exemplo, vou colocar aqui o Metabee, vou enviar para o campo virado para baixo. É importante falar, primeiro as cartas começam viradas para baixo. Eu vou simular aqui as 6 fileiras onde eu posso colocar meus Medabots. Por exemplo, vou colocar o Feel Free, aqui virado para baixo. Opa, Feel Free, e vou colocar o meu GoFan. Vou colocar aleatório, os 3 Medabots aqui. O campo, existem... Eita. Aqui no campo existem 3 fileiras, tipo a esquerda, meio e direita, aqui em cima da mesma forma, e aqui seria a zona neutra, é uma zona que é compartilhada pelos jogadores. Como eu tinha falado no vídeo da apresentação, você não pode invadir o campo do adversário, você pode ficar no máximo na zona neutra, e tem algumas vantagens de você ficar nela. Colocando a carta mestre virada para baixo e os Medabots virados para baixo, você pode colocar cartas na sua zona de Meda Fighter. Por exemplo, eu posso colocar ele virado para baixo, essa minha carta de Meda Fighter aqui. Existem 3 zonas onde você pode colocar as suas cartas. Deixa eu dar uma travadinha. Deixa assim, pronto. A gente simula que aqui você tem 3 zonas para colocar seus Meda Fighters, mas muitos deles podem ser ativados até da mão. E muito bem, feita essa etapa, o que deve se fazer agora é virar a sua carta mestre. E aí a carta mestre tem esse ponto ali em cima, HP mais 2. É o valor que acrescenta aos seus pontos de vida enquanto ela for a carta mestre. Então, por exemplo, o Claw, ele já acrescenta mais 2. Opa, pronto, 22 pontos de HP. Em seguida, revelar os Medabots. Revelar os Medabots.
O oponente faz a mesma coisa. Meta Fighters, você pode revelar quando você ativa o efeito, mas não é necessário fazer agora. Em seguida, o que se pode fazer é comprar uma carta do deck. Você compra uma, e se você quiser comprar mais cartas, você pode pagar um ponto de vida e compra mais três. Então, por exemplo, eu vou comprar mais três, só para mostrar como seria então esse jogo. E assim começa o turno. Sempre existe essa preparação de Meta Fighter, caso esteja vazia, e vamos nessa. Primeiro deve-se determinar em campo qual é o Medabot mais rápido. A velocidade dele é esse número que fica no canto inferior direito, por exemplo. O Metabee tem velocidade 37, GoFan 59 e Free 34. Então o GoFan é mais rápido. Aqui se tem uma partida espelhada, então isso aí é decidido de acordo com os jogadores. Vamos supor, esses dois são os mais rápidos, que são o GoFan. O critério de desempate seria o custo, seria a energia, mas como são duas cartas iguais, então os jogadores tiram a sorte e decidem qual vai primeiro. E assim decidem a ordem entre os 6 Medabots em campo para saber qual é a sua vez primeiro. Quando é a vez de um Medabot, por exemplo, do GoFan, você tem 3 opções. O que você pode fazer? Você pode mover em alguma direção, que essa direção é marcada por esse símbolo, essas setas que ficam ao redor do número 50 que ele tem. Você pode mover, você pode atacar, como esse é um Medabot do tipo especial, ele tem um efeito que é ativado, por exemplo, você pode colocar ele inclinado, ele tem um efeito que diz, escolha um Medabot e ele é capaz de ter suas ações primeiro, no próximo turno. Então você ativa esse efeito e escolhe um outro Medabot, porque ele é do tipo especial. Ele tem esses nomes em amarelo, em HRL. E muito bem, resolveu, foi a vez desse Medabot. Supondo agora que aí é a vez do Medabot do oponente, que aqui é uma partida espelhada. Em seguida seria o Metabee, aí seria a vez dele. Ele pode se mover, em seguida atacar, ou pode só atacar sem se mover, ou pode também trocar de Medabot. Quando é a vez de um Medabot, existem essas 3 ações: mover, atacar ou trocar. Quando você decide não fazer nada, você paga uma penalidade, você perde um ponto de vida. Então vamos lá. Vou simular, por exemplo, uma batalha. Vamos supor que eu vou atacar o meu Metabee, no caso, vou atacar com o Metabee, eu vou mover ele para cá. Aí moveu, foi espelhado, mas não iria acontecer. E aí, como é Metabee, eu posso atacar o Free. Isso porque ele está aqui na minha zona neutra e existem 2 espaços até chegar... Ah, não, tem só um espaço. Então vamos supor, eu atacaria o Medabot que está na frente, imediatamente na frente dele. Ele é um Medabot do tipo Shooting, ele tem as letras em vermelho, então ele ataca 2 espaços à frente. Se ele fosse do tipo Grappling, que tem as letras azuis, aí ele só ataca um espaço à frente e você pode pagar um ponto de vida para aumentar esse range. E aí existe a batalha. Eu tinha mencionado naquele outro vídeo que os pontos de ataque dele, que ficam logo abaixo do círculozinho verde, é o que causa dano no Medabot. Por exemplo, ele tem um ataque de 30 e a defesa do outro Metabee é 40. São 2 cartas iguais. Não é suficiente para destruí-lo. Aí seria um ataque fraco. Quando um Medabot recebe um ataque fraco, ele deve descartar uma carta para cada 10 pontos de ataque. Por exemplo, o Metabee tem 30, então meu oponente iria ter que descartar 3 cartas. E se a mão dele ficasse vazia, o Medabot seria destruído do mesmo jeito, e ele pagaria um ponto de vida. Mas, se o Metabee atacasse, por exemplo, o Free, que possui só 20 de armadura, aí iria destruir 30 maior do que 20, o Free seria destruído e o oponente perderia 2, que é o custo dele que está no círculo verde. Basicamente é assim. Quando um Medabot é destruído, ele vai para a sua Medaforce, é uma área reserva que está aqui, e você pode usar ele para pagar o custo de um dos seus Medafighters. Mas quando ele é destruído, você deve colocar um novo Medabot da sua mão, por exemplo, coloca um novo Medabot virado para baixo, no espaço que você quiser. Os Medabots podem ir para qualquer espaço, e aí ele vai ser revelado no próximo turno. Enquanto ele está aqui virado para baixo, é uma carta morta, não dá para fazer nada com ele.
Existem os Meta Fighters, como eu falei, que são cartas de magia que você ativa. Cada uma tem 2 efeitos. E existem algumas condições para ativar. Por exemplo, o Claw, o primeiro efeito dele, custa 2 de pontos de vida. É esse círculozinho como 2. Aí você tem que pagar uma certa quantidade de pontos para jogar. Ele é um efeito action. Você ativa quando é sua vez de se mover ou de atacar. Quando é um efeito defense, é só quando você é atacado que você ativa. E quando é um efeito AD, você pode usar para atacar, para se defender. E existe o tipo Activate, que eu não tenho nenhuma carta assim, que é um efeito que você ativa em alguma situação específica. Quando o seu monstro está perto de ser destruído. Enfim, o texto da carta já vai dizer. A setinha vermelha é quando essa carta vai para o descarte. Por exemplo, a U significa que ela vai para o descarte depois de você usar. Existe o TC, que é quando o turno se completa. Aí a carta vai para o descarte. E AAE, por exemplo, significa depois de usar. Quando você usa essa carta, já vai para o descarte. Lembrando que a carta mestre ela não é descartada. Quando você usa um desses efeitos, ela fica assim, e no próximo turno ela volta à sua posição original. E aí você pode usar ela normalmente. Existem algumas formas de você trocar a carta mestre, e quando isso acontece, você deve reajustar os pontos de vida. Para mais, para menos, ou se for o mesmo valor, ela continua. Bom, basicamente é isso sobre o jogo. O custo das Meta Fighters. Você pode pagar usando seus Medabots na Meta Force, por exemplo. Esse é um custo 2. Eu posso pagar ela mandando um dos meus Medabots aqui para o descarte e pagando 1 ponto de vida. Então já paguei o custo 2. Para as cartas mestres, só pode jogar uma das habilidades por turno. Para as outras, você pode jogar as duas, contanto que ela não seja enviada para o descarte no momento em que você ativa esse efeito. São muitas regras realmente nesse jogo. Dentro do nosso servidor do Discord tem um manual, mas assim, o básico do jogo é isso. O objetivo é fazer o oponente esvaziar os pontos de vida, chegar a 0, ou esvaziar o deck dele. São as duas formas principais de se vencer. E os tipos de Medabots são esse, tipo especial, tipo atirador, shooting Medabot, o grappling Medabot, que seria o Medabot corpo a corpo. Esse deck eu não tenho nenhum. Hum, Acho que mais o básico é isso mesmo sobre o jogo, sobre como fazer. E é isso. Como funciona a batalha, o Weak Attack e o Strong Attack. Acho que no mais é isso. Dá para jogar pelo um tap com as cartas. Você traça o seu campo de forma na sua cabeça, quais seriam as regiões, esquerda, meio e direita. Dá para você fazer isso em acordo com o seu oponente tranquilo. E um tap tem as suas limitações, suas vantagens também, e a principal vantagem é que ele é muito acessível. Como eu falei, a zona neutra tem essa vantagem. Para cada Medabot que você tem na zona neutra, você ganha um hit point no final do seu turno. Então é importante conquistar território também, conquistar uma base. Os Medabots só atacam para frente, mas se eles estiverem na zona neutra, podem atacar de lado também. E no mais é isso sobre esse jogo pouquíssimo conhecido e eu acho que nem um pouco jogado. Tem como você entrar no servidor do Discord e jogar se estiver interessado, se gostou da ideia. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo as dúvidas. Realmente é muita coisa para lembrar e falar de uma vez. Mas é isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.